Olá, queridos jovens da Igreja da Vila. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa semana de oração. E eu gostaria de dizer a vocês que vocês estão fazendo o que é de mais importante dentro de uma perspectiva espiritual, que é a proximidade de Deus. Toda vez que nós nos aproximamos dele, toda vez que nós nos comprometemos a ir até onde Deus está, coisas extraordinárias podem acontecer na nossa vida. Em especial quando vocês estão determinados a participar dessa semana de oração, a se envolverem na semana de oração com temas maravilhosos, podemos ter perspectivas muito positivas de que grandes coisas Deus pode fazer na vida de cada um de vocês. Então, a todos vocês aí da Vila e a qualquer um outro jovem que estiver assistindo de qualquer outro lugar, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Hoje eu vou falar sobre anúncio, transformação. Hoje eu vou falar sobre a responsabilidade, a missão que nós temos diante do mundo. Para isso eu quero usar o texto do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, e o versículo 9, quando ele diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes do apóstolo Pedro expressar aqui qual é a nossa nobre missão diante do mundo, qual é a nossa responsabilidade diante do mundo, ele apresenta primeiro as características positivas, as características daqueles que foram chamados, quem são, qual é o privilégio que eles têm. Então ele inicia dizendo assim: mas vós sois geração eleita. Nós fomos eleitos. Quando o apóstolo apresenta essa expressão eleito, ele quer dizer que o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, comprou eu e você. Então nós somos eleitos. Ele continua dizendo sacerdócio real. Ele apresenta que nós, quando somos chamados de sacerdócio real, nós temos uma linhagem de Cristo. Ou seja, nós estamos no mesmo, na mesma responsabilidade, na mesma missão de Jesus Cristo. Por isso que ele diz sacerdócio real. Aí ele diz nação santa, nação separada, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. E aí quando ele apresenta todas essas características, aí em seguida ele apresenta a missão. Aí ele diz: para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao início desse contexto, o apóstolo Pedro ele faz uma narrativa de todos aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo, por todos aqueles que foram iluminados pelo Evangelho, aqueles que viviam em uma vida deplorável, uma vida de tristeza, de pecado. Ele apresenta aqui que agora nós somos diferentes, nós vivemos uma vida livre de fingimento, de inveja, de egoísmo. Diz aqui que nós estamos agora envolvidos na salvação, nós somos uma pedra viva, um edifício bem ajustado. Então ele apresenta essas características de que nós fomos chamados de um mundo muito mau. Para quê? Ele diz: para que nós anunciemos as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido jovem, diante desse contexto, eu quero dizer para você que a missão de resplandecer, de anunciar aquilo que Deus fez por nós, nós podemos fazer isso por duas maneiras. A primeira maneira que nós podemos fazer isso é falando. Então, ao você tiver a oportunidade de testemunhar aquilo que Deus fez por você ou tem feito por você, faça. Não perca nenhuma oportunidade, seja lá no metrô, seja lá no ônibus, seja lá na rua, seja na faculdade, seja no seu trabalho.
surgiu a oportunidade de você falar das grandezas desse Deus, fale. A segunda maneira é uma maneira mais poderosa, ela é mais eficiente, ela é mais impactante. Essa segunda maneira é a sua vida. Nós vivemos no mundo cristão que está atravessando talvez uma das suas maiores crises, onde as pessoas dizem que são cristãos, mas a vida dela, o que ela apresenta de aspecto do dia a dia, da vida dela, não condiz, não bate, não fecha a conta, não é coerente com o que ela fala. Nós vivemos talvez o período mais triste da história do Evangelho, quando se propaga, se fala do Evangelho, mas não se vive o Evangelho. É o mundo da incoerência. Eu falo, mas eu não vivo. Conta-se que Gandhi, certo dia, chegou com um grupo de cristãos e falou assim para eles: olha, eu fui profundamente impactado pelo que vocês falaram desse Cristo, mas eu fui profundamente decepcionado pela vida dos que eram chamados de cristãos. Em outras palavras, ele estava dizendo que aquilo que eles falavam era extremamente belo, perfeito, mas diferentemente daquilo que eles viviam. Queridos, essa maneira é a maneira mais impactante. Essa maneira de nós falarmos de Cristo através da nossa vida é a maneira mais eficiente, mais eficaz, contudo é a mais desafiadora. Então eu convido você nessa semana de oração a fazer uma reflexão introspectiva daquilo que você está transbordando para outras pessoas, daquilo que está saindo de você através dos teus atos, da tua conduta, através da tua postura, o que está fluindo de você, porque essa, apesar de ser a mais impactante, ela é a mais desafiadora. Então, nessa semana de oração, eu te desafio a você buscar em Deus a força e a graça necessária para que você resplandeça, para que você possa cumprir o que o texto diz aqui, né? Para que você anuncie as maravilhas daquele que te chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Que Deus te abençoe.